E aí, gente, tudo bom? Esse exercício, na última lista antes da prova, esse exercício está pedindo para vocês isso daqui. Resolva os limites e complete a função para que ela seja contínua. No caso, ela vai poder ser completada em alguns pontos apenas, tá? Por exemplo, esse exercício aqui, no denominador, eu tenho isso, x ao quadrado menos 2x menos 15. Vou ter que fatorar isso. Quando eu fatorar e simplificar, eu vou poder completar a função em algum dos pontos onde ela tem raiz, tá? Isso daqui tem que ser diferente de zero. Sendo isso diferente de zero, a função já é contínua, porque aqui eu tenho um polinômio em cima e um polinômio embaixo. E por regra, polinômios são contínuos e uma divisão de funções contínuas também é contínua, na exceção de que a parte de baixo do denominador tem que ser diferente de zero. E aí, eu vou ter que avaliar os casos aqui. Como isso aqui é grau 2, vai ter duas raízes, e eu vou olhar se eu vou conseguir tampar os dois buracos dessa função, se eu vou conseguir tampar um buraco só. Aí depende se o limite vai ser aquele limite 0 sobre 0, tá bom? Nesse segundo caso, eu também tenho o problema aqui do denominador. O x mais 4 tem que ser diferente de zero. Problema de denominador, normal. Todos os polinômios você vai ter esse tipo de problema. Mas aqui tem um problema também no numerador, porque eu tenho uma raiz com índice par. O índice é 2, 2 é par. Desse cara aqui, ó, x ao quadrado mais 9. Nesse caso, eu preciso também que essa função aqui, x ao quadrado mais 9, seja maior ou igual a zero, tá? Depois eu combino todas essas questões, tento ver o que eu posso fazer para tampar esses buracos que a função eventualmente venha a ter. E no caso que você consiga tampar os buracos, naqueles pontos ela vai ser contínua. Aqueles que você não conseguir tampar, ela não é contínua, tá? Não vai ter função naquele lugar. E aqui eu tenho um problema um pouquinho maior que provavelmente eu vou ter que gravar um vídeo só para resolver esse exercício, tá? Eu tenho 4 raízes quadradas que eu vou ter que resolver elas uma a uma naquela regra que eu falei para vocês, tá bom? A regra aqui no caso seria da parte interna da raiz ser maior do que zero, maior ou igual a zero. Sendo a raiz essa soma aqui no denominador, eu também vou precisar que ela seja diferente de zero, tá? Como vocês podem ver, tem bastante coisinha para fazer nesse exercício aqui, então vou ter que fazer um vídeo só para ele, tá? E aqui nós vamos resolver esse primeiro, eu vou numerar isso como 1, 2 e 3 no caso. Na lista mesmo, esse exercício aqui, ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é o oitavo, então eu vou marcar ele como 8. Esse aqui é o 14º. Esse aqui, ó. Então vou marcar ele como 14º. Esse exercício é o último da lista, que seria o 16. Dessa lista nossa.
A lista, deixa eu colocar ela brevemente aqui na tela para alguma pessoa que for, eventualmente venha passar por esse vídeo e não esteja fazendo o nosso curso. Ah, acabei pulando algumas coisas aqui, tá, gente? Não é o 14, não é o 16. Ah, não, é sim. Ai, é o 14 sim, é o 16 sim. Então, onde que está o meu mouse? Está aqui. Então, esse é o 14. E esse é o 16 da lista. Vou pôr a lista aqui na tela por um segundo. Aí, quem estiver vendo isso aqui depois, consegue resolver a lista também. Vai que só ajuda alguém a estudar, não é mesmo? É só pausar e fazer. Aqui seria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Vou resolver esse aqui. 14. Certo. E vamos lá. Não temos tempo a perder. Primeiro caso aqui desse exercício, nós temos que o denominador precisa ser diferente de zero. Então, x ao quadrado menos 2x menos 15 tem que ser diferente de zero. Quando isso aqui é diferente de zero, eu tenho que calcular um Bhaskara, né, resolução de segundo grau aqui, para conseguir resolver isso, ou temos algumas outras técnicas. São números fáceis, vamos tentar por soma e produto. A soma ela é calculada como menos b sobre a, o produto é calculado como c sobre a, e aqui nós temos o seguinte, menos b sobre a vai dar 2 sobre 1, que vai dar 2, c sobre a vai dar menos 15. E agora me fala, qual dois números multipliquei, deu menos 15. Somei, deu 2. E aí, qual que vocês acham? Para dar o 15 tem que ser o 5 e o 3. Para dar o menos 15, eu vou ter que pôr um sinal de menos em um dos dois. E um de mais no outro. Para dar o 2 positivo, eu preciso colocar o positivo no 5 e o negativo no 3. Então, é assim que você encontra as duas raízes usando a soma e o produto. Nós ficamos com as raízes que eu vou chamar de x1 igual a 2 e o x2 eu vou marcar aqui como menos 15. Certo. O que eu sei nesse caso? Desculpa, menos 5. Bom, novamente, é 3 e 5, tá? A cabeça aqui deu uma bugada, tô bem cansado, mas a gente segue, tá? Desculpa, gente. Vamos seguindo aqui. As raízes x1 é 3 negativo e a raiz x2 é igual a 5 positivo. Observa que a raiz ela já está aqui no limite, né? X tendendo a 5. Então, provavelmente, eu já vou conseguir tampar esse buraco usando o limite para quando x tende a 5. Nesse caso aqui, como eu tenho as raízes, eu já consigo calcular a forma fatorada aqui do denominador, né? O denominador fatorado eu coloco como x menos a primeira raiz
x menos a segunda raiz. E aí falta eu escrever aqui a de cima, tá? Vamos fatorar aqui esse polinômio aqui em cima. Vou ter que descobrir as raízes dele também para conseguir fatorar. Eu estou com 2x² mais 12x mais 18. Será que dá por soma e produto? Vamos tentar de novo? A soma deu menos 12 sobre 2, que dá menos 6. O produto, ele dá 18 sobre 2, que dá 9. Me fala dois números que somou deu 6, multiplicou deu 9. É 3 e 3, tá? Agora temos que olhar os sinais. Qual sinal que eu vou pegar aqui para esses números? Para dar menos 6, eu preciso do menos e do menos, tá? Aí deu menos 6. Multiplicar menos 3 e menos 3 dá 9. Então, realmente, eu consegui aqui por soma e produto as duas raízes de novo. Deu menos 3 e menos 3, raiz dupla, então tudo bem. Aqui, ó, o x, que eu vou marcar como x3 aqui, tá? Porque x1 e x2 eu gastei ali. É menos 3 e o x4 deu menos 3 também. Olha só. Então, aqui eu fico com x mais 3, x mais 3. Observa que o que eu consigo simplificar é esse termo x mais 3. Fazendo essa simplificação do termo x mais 3, eu vou ter o limite para quando x tende a 5 de x mais 3 sobre x menos 5. Nesse caso aqui, ao substituir o valor aqui em cima, eu tenho 5 mais 3, e aqui embaixo eu tenho 5 menos 5, que dá 8 sobre 0. Eu peguei, fatorei tudo que eu podia fatorar, e ainda assim eu cheguei aqui no sobre 0. O que significa que esse limite não existe. Limite para quando x tende a 5 da nossa função. Eu vou chamar essa nossa função de f para facilitar, f de x, e aí eu coloco em algum lugar da minha resolução, f de x é definida igual a, por exemplo, 2x ao quadrado mais 12x mais 18 sobre x quadrado menos 2x menos 15. O que eu sei? Que o limite dessa nossa f de x não existe. Para ser mais cauteloso com essa relação, você pode fazer por limites laterais, tá? O limite, quando x tende a 5 pela esquerda da nossa f de x, e o limite para quando x tende à direita da nossa f de x, nós sabemos, né, que dá para simplificar, então eu já vou fazer a simplificada aqui, que é o limite para quando x tende a 5 pela esquerda, limite para quando x tende a 5 pela direita, lá do valor x mais 3 sobre x menos 5. X mais 3, x menos 5. Aqui no caso, ao substituir o valor no caso aqui um valor um pouquinho menor do que o 5, e aqui um pouquinho maior do que o 5. O resultado da parte de cima dá um valor um pouquinho maior do que o 8 sobre aqui eu tinha um pouquinho mais do que eu tirei. Então, eu estou aqui com um zero positivo. Zero um pouquinho mais do que zero. 0,0000001, por exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho um valor um pouquinho menor do que o 8 dividido por um aqui, ó. Eu tinha um pouquinho menos do que eu devia, então eu fico com um zero negativo aqui embaixo.
Olhando os sinais, aqui o 8 é positivo e o 0 é negativo, então eu caio no infinito negativo. Aqui você tem sinais, o 8 é positivo e o 0 ele é positivo também, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter um valor infinito positivo. E os limites, eles divergem, tá? O limite é infinito negativo, aqui, ó, ele vai, explode, ele tem um comportamento sem limites, ele é ilimitado superiormente, nós dizemos assim, que o gráfico ele vai assim acima, né? Quando é limite positivo, infinito positivo, e quando ele vai abaixo, que é o caso aqui de cima, ele tem comportamento ilimitado, só que para baixo. O gráfico lá naquele ponto 5, vai acontecer uma assíntota vertical e o gráfico vai ser assim. Um pouquinho à esquerda ele está indo ao menos infinito, um pouquinho à direita ele está indo ao mais infinito. Então nós dizemos que aqui há um salto infinito, nós dizemos que não há o limite. Então, nós temos aqui o limite não existe, porque zero no denominador mesmo depois de todas as simplificações. Como você pode mostrar isso melhor para mim? Fazendo os laterais e mostrando o motivo. Lembrando que nesse caso dos laterais, você pode colocar assim, os limites laterais não convergem. Logo, não existe nem o limite nem a f, né? Limite para x tendendo a 5 da nossa f de x. E também não vai existir nesse caso. E não existe a nossa f de 5. Então nós temos um buraco que nós não podemos tampar, até porque o salto é infinito. Feito isso, nós podemos calcular o limite para quando x tende ao valor da outra raiz, menos 3, da nossa f de x. Lembrando que nós já fizemos a simplificação, a nossa f de x ela pode ser simplificada como x mais 3 sobre x menos 5. E aqui nós fazemos a substituição direta. E nós ficamos com menos 6 sobre menos 8. Quer dizer, o sinal vai ficar positivo. E aqui, se eu simplificar por 2, 3/4. Beleza, eu consigo transformar. Então, faço uma função g baseada na nossa função f. Só que agora com mais sentenças, né? Ela é a nossa f de x. Posso escrever só f de x, né? Como eu defini aqui em cima para não ficar... Deixa eu tentar tirar esse negócio da tela, peraí. Aí. Às vezes quando eu tô gravando o computador fica meio possuído, né? A gente segue mesmo assim. Como eu defini aqui para não ficar escrevendo 1000 vezes a mesma coisa, então nós dizemos que a g é a nossa f, exceto no ponto menos 3. E naquele ponto menos 3, nós vamos jogar o limite. E temos g contínua completamente exceto em x igual a 5. Por quê? O x igual a 5, né, nós calculamos o limite, não existiu o limite. No limite igual a menos 3, existiu o limite. E nós tampamos o buraco que a função existia, né? Ela tinha esses buracos. O buraco que na parte de baixo, menos 3, e o 5 positivo.
O 5 positivo eu não consegui fechar, não consegui tampar esse buraco da nossa função usando o limite, porque não existiu o limite. Nesse x igual a 3, menos 3, x igual a menos 3, existiu o limite, e aí sim, eu usei o limite para tampar o buraco. Então, ela é contínua em todo o seu domínio, exceto nesse ponto aqui que não tem o limite. Para falar a verdade, a noção de continuidade é uma noção de que em todo lugar existe o limite. Esse 5 falhou de existir o limite, então não tem uma continuidade ali naquele lugar, tá? Vou deixar esse exercício aqui para começar, né? Um vídeo já deu 20 minutos. Vamos por pedacinho, e aí vocês vão angariando mais noção conforme vocês conseguirem fazer o exercício, acompanhando, tá? Copiem, tentem fazer junto comigo, não adianta ver só o vídeo, tá? Uma técnica de memorização é você copiar aquilo que está sendo passado também, tá? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.